devolvo a bola aqui para Neila continuar o nosso Boletim Metrópolis. Obrigada, Isa. Isadora Teixeira e presidente do PSB, Rodrigo Dias. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos mudando de assunto. A gente tem a deputada, pessoal, temos a Érica Hilton. Oi, deputada, boa tarde, me ouve? A gente está tentando contato com a deputada. Pessoal, podem tentar contato com a deputada Érica Hilton, a gente vai falar aqui sobre o assunto. Tem até matéria aqui no portal Metrópolis sobre isso porque os Estados Unidos alteram o gênero de Érica Hilton para masculino. Deputada que diz que isso não surpreende. Vem mudando, isso por conta de estratégias do presidente Donald Trump, que já falou a respeito de mulheres trans e mudanças de gênero. Isso, inclusive, já vem acontecendo com outras pessoas trans lá nos Estados Unidos a partir do início deste ano. A deputada que precisava viajar para os Estados Unidos, precisa viajar para os Estados Unidos para alguns compromissos, foi renovar o seu visto, então, e acabou tendo essa desagradável surpresa. A gente está tentando falar com ela para entender esse mal entendido aí do governo dos Estados Unidos. Vocês estão vendo a matéria aí do portal Metrópolis passando para vocês. E conhecendo a deputada Érica Hilton, como eu conheço, ela não vai deixar isso passar em vão, não vai deixar isso passar em branco. Vai atrás de respostas sobre isso, respostas inclusive diplomáticas, de como o Brasil vai poder tratar desse assunto daqui para frente. O Brasil que vem tentando dar respostas diplomáticas ao presidente Donald Trump de todas as outras formas, inclusive no que diz respeito à guerra tarifária. Temos a deputada Érica Hilton? Oi, deputada, muito boa tarde. Obrigada pela gentileza de participar aqui no Boletim com a gente hoje. Boa tarde, Neila. Imagina, eu que agradeço o espaço para poder, enfim, debatermos esse assunto tão grave por uma série de nuances, né? Grave pela transfobia de Estado, grave pelo incidente diplomático, ao qual eu avalio que isso se refere, à interferência do governo americano, da Embaixada dos Estados Unidos em documentos oficiais brasileiros. É importante dizer a quem acompanha essa nossa entrevista que não há nenhum documento meu registrado, cadastrado com sexo masculino, desde a minha certidão de nascimento a todos os outros documentos que são, a partir delas, me registram enquanto mulher, sexo feminino, e agora nós estamos diante de uma invasão de competência, de um desrespeito à soberania do nosso país e uma decisão que parte simplesmente da cabeça do presidente dos Estados Unidos. Então é grave, é preocupante, é assustador e nós precisaremos também de uma resposta diplomática a essa atrocidade, mais uma violação dos direitos humanos, violação dos direitos da população trans praticada pelo governo dos Estados Unidos. Eu estava dizendo aqui antes da senhora entrar que, conhecendo o seu trabalho como eu conheço, sei que a senhora não vai deixar isso passar em branco. Então eu queria saber quais as providências que você vai atrás agora, quais os caminhos para tentar resolver esse problema que não faz o menor sentido, um problema inclusive diplomático, como a senhora disse. Olha, nós já vamos acionar o presidente Donald Trump na ONU e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que se busque uma resposta política a esse caso, mas eu também já solicitei uma reunião com o Itamaraty para entender quais são os caminhos que nós podemos percorrer para que medidas sejam tomadas e, mais do que apenas medidas políticas, a medida da retificação deste carimbo no meu passaporte, né? Eu não fui aos Estados Unidos, eu fui impedida de fazer a minha atividade porque tive receio da maneira como as pessoas ali dos aeroportos, né, a segurança americana me trataria, mas também porque não achava justo que eu me curvasse a uma medida autoritária, arbitrária e violenta como essa. Então agora eu espero uma resposta por parte do Itamaraty, eu irei acionar também a Câmara dos Deputados, irei acionar a Comissão de Relações Exteriores para que todas as medidas políticas e jurídicas que possam ser tomadas, sejam tomadas, para que nós possamos reparar este episódio e um recado seja mandado ao governo americano, de que nos Estados Unidos ele pode ter os seus
decretos, a sua interferência, mas ele não pode violar a soberania de nenhum país. E eu espero que o Estado brasileiro esteja ao meu lado e nós possamos dar uma resposta contundente a esse episódio e garantir a retificação dos meus documentos no meu passaporte. A senhora já tinha o visto americano, foi uma renovação, então o seu visto anteriormente estava de forma certinha e acabou vindo agora nesse governo Trump de forma errada, com a troca de gênero? Exatamente. Eu já tinha um visto americano, oficial, todo certo, sem nenhum problema. E de repente, na hora que nós fomos renovar o visto, porque ele havia vencido, então precisava ser renovado, nós tivemos alguns obstáculos. No primeiro momento, nós tivemos o obstáculo de dizerem que não nos parece claro de que esta é uma missão oficial, mesmo com o despacho da mesa da Câmara dos Deputados, mesmo com toda a documentação entregue à embaixada, houve essa resistência de entregar o visto de missão oficial e eles ofereceram, dizendo também ser parte da nova administração, um visto de turismo e negócios, aquele visto comum que todo cidadão pode tirar para visitar um país. Eu me recusei a receber esse visto porque eu não estava nem indo a turismo e nem indo a negócios particulares. Eu estava indo dar uma palestra em Harvard representando o Estado brasileiro em missão oficial. Aquilo também era importante para a justificativa da minha ausência nos trabalhos da Câmara dos Deputados. Então, eu não podia aceitar aquele visto. Então, foram solicitadas algumas novas documentações e aí, sem nem nos avisar, né, de maneira muito arbitrária mesmo, eles disseram, olha, realmente nós reconhecemos que esta é uma missão oficial, né, toda a documentação está aqui, preenche os requisitos de uma missão oficial, mas por conta da nova administração, infelizmente nós vamos ter que identificá-la com gênero masculino. Inclusive, parece que agora, recente, há poucos minutos, saiu uma nota da Embaixada dos Estados Unidos, né, a qual eu ainda não tive acesso, mas parece já ser uma nota pública, dizendo que o processo é profundamente sigiloso, mas que há uma interpretação, enfim, é importante depois que vocês busquem essa nota, não vou tentar entrar nos detalhes dela, porque eu só tive notícias que ela foi divulgada e publicada diante da pressão, né, exercida contra a embaixada americana, que não termina aqui, né? Eu estou falando com a imprensa, eu estou nos assuntos mais comentados do Twitter, eu estou na televisão, eu estou na internet, mas eu irei acionar juridicamente e politicamente a embaixada americana para que medidas sejam tomadas. E colocando também, deputada, o holofote num problema que pode acabar acontecendo com outras brasileiras. Isso pode sim acabar acontecendo com outras mulheres que vão aos Estados Unidos trabalhar, que vão aos Estados Unidos até mesmo passear e podem passar por esse tipo de constrangimento completamente desnecessário e absurdo, completamente absurdo. Então, ajudando também a essas mulheres que possam passar por isso no futuro. Eu fico me perguntando qual é o tipo de tratamento que as outras mulheres trans, travestis, homens trans, a população trans, têm recebido nesse momento da embaixada americana. Porque nós estamos diante de um caso de uma parlamentar eleita, a habilidade que eu tenho indo representar o Estado brasileiro. Não é só a deputada Erika Hilton, não, é a deputada Erika Hilton em nome do Estado brasileiro. E se uma representante do Estado brasileiro é tratada da maneira como eu estou sendo tratada pela embaixada americana, o que não está ocorrendo com as pessoas anônimas, com aquelas que sequer têm a legitimidade de falar em nome do seu país, como seria o caso da minha participação no Brasil Conference em Harvard. Então, assim, jogando um holofote nesse episódio, mas também escancarando uma ferida de que nós estamos diante de uma brutalidade de ataque aos direitos humanos da população trans que precisa ser barrada. O governo americano, Donald Trump, não pode se sentir o homem mais poderoso do mundo e autorizado a violar direitos, a violar cidadanias, a violar soberanias e sair simplesmente impune, rindo, fazendo piadas mal feitas, como faz quando aparece em seus pronunciamentos públicos. Então é mais do que apenas a denúncia pela denúncia. Tem muito disso que você traz mesmo. É escancarar essa gravidade da violação de direitos de pessoas trans, da população negra, de imigrantes, que tem acontecido nos Estados Unidos, mas agora mais grave, tem saído dos Estados Unidos, tem extrapolado as fronteiras e tem invadido a competência de outros países.
É sempre muito corajoso da parte da senhora, que não deixa, sempre que acontece algum tipo de intercorrência desagradável como essa, e que acontece com a senhora exatamente enquanto parlamentar, não deixar de falar, porque isso vai, de fato, atingir outras pessoas, como você disse, que são anônimas. Então, isso é muito, muito importante, por isso eu fiz tanta questão e te agradeço por ter falado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada, e sigamos acompanhando os desdobramentos desse caso para que medidas sejam tomadas, essa retificação ocorra e as pessoas tenham seus direitos assegurados. Mulheres, crianças, idosos, população LGBTQIA+, todos merecemos viver com dignidade. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Até a próxima.